Amina Diallo era uma mulher forte, determinada e respeitada. De origem senegalesa, emigrou para a França há mais de 15 anos, deixando para trás Dakar, as suas ruas animadas e as memórias de uma infância embalada pelo calor do sol e pela sabedoria dos mais velhos. Em França, ela marcou seu caminho, estabelecendo-se como uma brilhante advogada especializada em direitos civis. Seu nome ressoou nos tribunais, símbolo de coragem diante da injustiça. Todos os dias, ela defendeu vidas destruídas pela discriminação, denunciou abusos de poder e defendeu a igualdade com rara eloquência. Ela não era apenas uma advogada, ela era uma voz para os que não tinham voz, uma luz na escuridão da injustiça. Mas naquela noite Amina não estava no tribunal. Não havia túnica preta, nem tribunal, nem juízes para ouvi-lo. Naquela noite, ela era uma mulher vulnerável, com falta de ar, a mão apertada sobre a barriga, dobrada por uma dor surda e insuportável. Cada passo era uma tortura, uma luta contra um corpo que parecia trair a sua força interior. Ao seu lado, Fatou, sua amiga de infância, apoiava-a da melhor maneira que podia. Seus rostos, antes radiantes durante discussões animadas enquanto tomavam chás fumegantes, agora estavam tensos de preocupação. Espere, Amina. Vai ficar tudo bem, Fatou sussurrou, sua voz trêmula, mas determinada. O saguão da clínica particular era frio e impessoal, banhado por uma forte luz branca. As paredes, de um branco deslumbrante, pareciam refletir a indiferença que ali reinava. Os pacientes, sentados em cadeiras de plástico rígido, lançavam olhares furtivos, alguns curiosos, outros visivelmente desconfortáveis com a cena que se desenrolava diante deles. Chegando à recepção, Fatou bateu com urgência no balcão, a mão batendo na madeira envernizada. Meu amigo está com muita dor. Ela precisa consultar um médico imediatamente. Ela gritou, sua voz tingida de angústia. Atrás do balcão, a recepcionista, uma jovem loira com o rosto congelado numa expressão de cansaço, mal tirava os olhos da tela. Seu olhar se voltou para Mina, indiferente, quase irritado. Você tem um cartão de seguro mútuo? Ela perguntou em um tom mecânico. Fatou cerrou os punhos. Daremos a você mais tarde. Encontre-nos um médico. Ela exclamou, sua voz aumentando um pouco. A recepcionista suspirou, como se a emergência de sua vida fosse apenas um obstáculo em sua bem azeitada rotina. Ela pegou o telefone fracamente para ligar para alguém. Alguns momentos depois, um homem de jaleco branco apareceu. Doutor Moreal. Alto, magro, de feições angulosas e olhar gélido, avançou com a segurança de quem acredita que seu status está além de qualquer questionamento. Conhecido por suas habilidades médicas, ele também era famoso entre os funcionários por sua arrogância e atitude arrogante para com alguns pacientes. Aproximou-se com passos lentos, observando Amina com um olhar rápido e desdenhoso. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou com uma voz seca. Minha amiga está com dor. Ela está com uma dor abdominal terrível. Fatou respondeu, seus olhos implorando por ajuda rápida. O médico olhou rapidamente para Amina, como se avaliasse não seu estado de saúde, mas a sua legitimidade para estar ali. Ele franziu a testa, cruzando os braços, o rosto se fechando numa expressão de irritação. Você marcou uma consulta? Fatou permaneceu atordoado por um momento. É uma emergência. Olhe para ela. Ela não consegue mais ficar de pé. Ela chorou. Amina, com o rosto pálido, suava profusamente. Suas pernas tremiam sob o próprio peso. Morial suspirou, visivelmente irritado, e respondeu em tom condescendente. Somos uma clínica privada. Temos nossos procedimentos. Se ela não tiver prontuário aqui, ela tem que ir ao pronto-socorro do hospital público. Não estamos aqui para gerir todas as situações. Um pesado silêncio se instalou. Amina, apesar da dor que irradiava por todo o seu corpo, sentiu uma raiva surda crescendo dentro dela. Não foi apenas uma recusa. Foi um desprezo, um olhar que dizia, você não pertence a este lugar. Ela olhou para cima, suas feições marcadas pela dor, mas seu olhar ainda orgulhoso. Você se recusa a me tratar, porque sou negro. Ela sussurrou, sua voz fraca, mas cheia de dignidade. Morial encolheu os ombros, um sorriso malicioso tocando seus lábios. Não distorça minhas palavras, senhora. Mas temos nossos pacientes habituais e você não é um deles.
Se quiser uma consulta, marque uma consulta. A raiva explodiu em Fatou. Isso é uma piada. Você deixa uma mulher sofrer só porque ela não é uma cliente regular. Ela gritou, sua voz ecoando pelo corredor. Os outros pacientes começaram a sussurrar, alguns pegando discretamente seus telefones. Amina, cambaleando, segurou-se no balcão para não cair. A dor estava se tornando insuportável, uma onda ardente a inundava. Por favor, preciso de ajuda, ela sussurrou, antes que suas pernas cedessem embaixo dela. Ela caiu pesadamente no chão, a cabeça batendo levemente nos ladrilhos frios. Fatou gritou seu nome, jogando-se de joelhos ao lado dele, chorando. Mas Morial não se mexeu. Ele apenas revirou os olhos antes de dizer friamente: chame uma ambulância. Deixe-a ser levada para outro lugar. A sala de espera mergulhou num silêncio pesado, quebrado apenas pelos gemidos abafados de Fatou e pelos murmúrios chocados dos pacientes. Alguns trocaram olhares indignados, outros filmaram discretamente a cena com seus telefones, captando a cruel indiferença do Dr. Morial pela dor de Amina. Uma enfermeira, visivelmente incomodada, aproximou-se timidamente para intervir, mas Morial ergueu a mão num gesto seco e autoritário. Vamos chamar uma ambulância para levá-la para outro lugar, ordenou friamente, ignorando o corpo inerte de Amina a seus pés. Só então, a porta de vidro da clínica se abriu, batendo contra a parede. Um homem de terno escuro entrou, com os olhos cheios de pânico e raiva. Era o Dr. Idris Touré, cirurgião de renome mundial, especialista em medicina de emergência, respeitado nos mais altos círculos médicos, e marido de Amina. Atrás dele, 2 colegas médicos, visivelmente alertados por Fatou, seguiam-no de perto. Idris examinou a sala, seus olhos escuros procurando desesperadamente por quem ele amava. Onde ela está? Ele gritou com uma voz poderosa, que ressoou como um trovão na sala congelada. Fatou, em lágrimas, ergueu a mão trêmula para Amina, deitada no chão frio. Idris correu de joelhos ao lado dela, seu rosto normalmente impassível distorcido pela angústia. Ele verificou seu pulso, roçando sua pele suada, observando sua respiração superficial. Sua testa franziu-se de preocupação. O que aconteceu? Por que ninguém cuidou disso? Ele rugiu, levantando-se abruptamente, seu olhar fixo na equipe médica. Morial deu um passo à frente, tentando manter sua autoridade, embora sua voz revelasse uma ligeira hesitação. Temos nossos protocolos. Ela não é paciente aqui e julgamos que ela deveria ir ao pronto-socorro do hospital público. Idris permaneceu em silêncio por um breve momento, com o olhar fixo no homem à sua frente. Então ele se aproximou lentamente, o rosto marcado por uma raiva gelada. Você julgou. Ele repetiu, sua voz diminuindo um pouco, mas cada palavra soando como uma ameaça. Você deixou minha esposa sofrer sem fazer nada, enquanto julgava se ela merecia ser tratada? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Todos os olhos se desviaram de Morial, que estava pálido como um lençol. A arrogância deixou seu rosto, substituída por um medo surdo. Acabará de perceber quem era este homem, o Dr. Idris Touré, influente membro do Conselho da Ordem dos Médicos, orador internacional, respeitado cirurgião e seu superior hierárquico em diversas comissões médicas. Eu não sabia que ela era sua esposa, Morial gaguejou, incapaz de encontrar o olhar de Idris. Um sorriso amargo torceu os lábios de Idris. Ele balançou a cabeça, incrédulo. E se ela não estivesse, você a teria deixado morrer aqui? Sua voz era baixa, mas cada palavra acertou como um soco. Portanto, não é um problema de protocolo. É um problema de humanidade, ou melhor, da ausência de humanidade. Ele se virou para as enfermeiras, algumas das quais abaixaram a cabeça, envergonhadas. Leve-a imediatamente para a sala de exame. Estou pessoalmente cuidando do caso dele. Desta vez, ninguém se atreveu a discutir. A equipe estava ocupada, levantando Amina com cuidado para levá-la ao pronto-socorro. Fatou, ainda chateado, seguiu de perto. Idris permaneceu imóvel por alguns segundos, olhando para Morial com desprezo. Você quase matou minha esposa, mas destruiu sua carreira. O assunto não terminou aí. Um jovem que estava na sala de espera, indignado com a injustiça que testemunhou, postou o vídeo do incidente nas redes sociais com a legenda:
recusa de atendimento em clínica privada, quando o racismo médico custa vidas. Em poucas horas, o vídeo se tornou viral. Milhares de comentários surgiram denunciando o tratamento desumano reservado a Amina. As hashtags #Justice por Amina e #Medical Racismo inundaram o Twitter, o Instagram e o Facebook. Na manhã seguinte, os jornais manchetes. Escândalo em clínica privada. Um advogado em perigo de morte ignorado por um médico racista. Racismo médico em destaque. O Conselho da Ordem dos Médicos abriu uma investigação imediata. Diante da pressão da mídia e de uma onda de indignação nacional, Morial foi suspenso de suas funções, aguardando sanções disciplinares. Várias associações que lutam contra a discriminação médica tornaram-se partes civis. Enquanto isso, Amina, graças ao rápido atendimento prestado por Idris e sua equipe, recuperou-se lentamente. Mas a ferida emocional permaneceu profunda. Recusando-se a permanecer em silêncio, ela decidiu apresentar queixa contra a clínica e o Dr. Morial. Sua história se tornou um símbolo da luta contra a discriminação médica. Algumas semanas depois, durante uma conferência de imprensa organizada por associações de direitos civis, Idris falou perante uma multidão de jornalistas. Este não é um caso isolado, declarou com voz firme. Muitos pacientes pertencentes a minorias sofrem discriminação médica, muitas vezes com risco de suas vidas. Hoje ela é minha esposa. Amanhã poderá ser sua. É hora de mudar isso. Amina, ao lado dele, caminhou lentamente em direção ao microfone. Apesar do cansaço visível em seu rosto, seus olhos brilhavam de determinação. Defenderei cada vítima, como sempre fiz. Porque a saúde é um direito, não um privilégio. Suas palavras ressoaram na sala e além dela, por todo o país. Naquele dia, Amina e Idris não foram apenas vítimas. Tornaram-se símbolos de maior resistência, de luta pela humanidade, dignidade e igualdade. A luta estava apenas começando.